cá comigo. O transtorno bipolar, ele causa alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de felicidade e de depressão repentinamente. Eu convidei o Rafael Pavani, psicólogo, mais uma vez aqui com a gente, para bater um papo sobre esse assunto. Tudo bem, Rafa? Boa tarde. Tudo bom, Fer? Boa tarde. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? Igualmente. Para a gente começar, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, de maneira simplificada, ele é um transtorno que acomete a pessoa e ela tem oscilações de humor muito intensas. O nome até um pouco anterior, e acaba sendo usado também, é o transtorno maníaco-depressivo. O que significa isso? A pessoa ela oscila entre estados de humor eufórico. O que é humor eufórico? A pessoa ela sente tão forte, tão capaz, que ela não consegue nem medir as consequências dos atos dela. E então ela acha que ela pode fazer qualquer coisa, do tipo, dirigir em altíssima velocidade e isso não correr risco. Ela acha que ela pode gastar dinheiro e isso não vai trazer consequências. Ela tem comportamento promíscuo, sexual, podendo trazer consequências e não percebe. Ou seja, ela está tão eufórica, o cérebro está tão ligado, está tão cheio acelerado, que ela não consegue medir as consequências daquilo. Então, ela contrai dívida, ela se expõe a risco e ela faz coisas que depois vão trazer consequências negativas. Ela se arrepende depois? Não é que ela se arrepende, as consequências vêm por consequência das atitudes porque são insustentáveis. Entendi. Eu faço mais dívidas do que eu dou conta de pagar. Na hora eu não consigo perceber que toda essa dívida que eu estou fazendo, ela é insustentável. Eu pego mais tarefas para fazer do que eu dou conta. Quando eu percebo, eu estou tentando abraçar o mundo e não estou dando conta. E daí ela cai repentinamente, esse humor eufórico, essa euforia toda, e vai para uma depressão, assim? Exato, que é o maníaco depressivo. Mania é esse estado de euforia. E depressão, que é a palavra mais conhecida, a pessoa aí ela tem um embotamento. Zero energia, com uma quantidade pouquíssima de capacidade de lidar com o mundo. Soma-se essa oscilação que é do próprio organismo, com todas as consequências que ela criou no período eufórico. Aí é uma dupla solapamento. O peso é maior. É um peso maior e aí ela fica sem condições nenhuma de viver. Ela fica mal-humorada mesmo? Porque tem gente até que brinca, aquele lá é bipolar, porque uma hora ele está cumprimentando, outra hora ele nem olha na nossa cara, outra hora ele é grosso, uma hora ele é bacana, gentil, outra hora ele é... Tem a ver isso? Não necessariamente. Oscilação de humor não é característica necessária de transtorno bipolar. A pessoa, às vezes, ela acorda de mau humor, no meio da tarde ela está bem, no outro dia ela está de mau humor, mas muitas vezes isso é caracterizado por fatores específicos que aconteceram naquele dia ou naquele momento. Certo. Ela pode estar 1, 2 dias ali com um humorzinho mais depressivo, mas não necessariamente isso é um transtorno bipolar. Tá. O transtorno bipolar ele é recorrente, ele é pervasivo, ou seja, ele dura ao longo da vida inteira do sujeito. E ele é intenso? Geralmente ele é intenso e marcante, e não necessariamente aqui a dica principal para alguém perceber se o marido, se a esposa, se o filho, se o pai, um conhecido tem. Geralmente o transtorno bipolar ele não é, via de regra, vinculado com um evento desencadeador. Ah, entendi. Então, o que é um evento desencadeador? Eu estou ali, vendo minha vida normal, fui mandado embora do emprego. Aí eu fico depressivo. Isso não é transtorno bipolar. Ah, mas ele está há 6 meses, há 1 ano e não sai da depressão. Mas é porque ele também não arrumou emprego de novo, ou ele está com um trauma, magoado, por algum motivo específico daquilo. Então, aquilo ali é muito mais um luto ou uma depressão circunstancial do que uma oscilação de um transtorno bipolar. Então, a gente pode dizer que a pessoa nasce com o transtorno bipolar? Via de regra, o transtorno bipolar ele é um misto de causa genética e ambiental. Mas aí fica uma outra dica também. Pessoas que têm parentes com histórico de transtorno bipolar têm maior tendência de ter transtorno bipolar. Então, se tem um pai, uma mãe ou até um avô no histórico da família com isso, é importante procurar uma ajuda para monitorar, porque pode ser que essa dificuldade que às vezes o indivíduo tem de lidar com os problemas do dia a dia da vida podem ser decorrentes desse transtorno bipolar. Entendi. E é uma doença, é considerado uma doença, Rafael? Sim. Todas as doenças psicológicas e psiquiátricas a gente chama de transtorno. Tá? E a gente diferencia isso em português transtorno, em inglês disorder, no alemão Störung. Qual a diferença disso? Ela não é uma disease, no inglês, né? Não é uma Krankheit, não é uma doença.
ela é uma patologia, mas de um tipo específico. Ela não é uma infecção, ela não é uma virose. Ela é um tipo específico de disfunção que o cérebro da pessoa tem, que faz com que ela funcione daquele jeito. E isso causa um impacto grande na família, no ambiente de amigos e tudo mais, né, Rafa? É uma das doenças que mais traz impacto ao longo da vida. Por quê? Porque ela não é de fácil tratamento. Tem doenças ou psicopatologias psicológicas, psiquiátricas, que são de mais fácil tratamento. O transtorno bipolar é um dos mais difíceis de tratamento. Por quê? Porque ele vem ao longo da vida e, em tese, ele não tem cura. Mas dá para a pessoa viver bem fazendo o tratamento? Ótima pergunta. Você tem um bom manejo, uma pessoa que ela está no tratamento adequado, com a conjunto entre a psicoterapia e a medicação, dificilmente você vai conseguir fazer um tratamento para transtorno bipolar só com medicamento ou só com terapia. Tá, tem o seu conjunto. Precisa tirar um pouco do preconceito de quem... Porque às vezes a pessoa tem preconceito com um lado ou um pouco de preconceito com o outro. Esse é um dos poucos casos onde é quase que unânime que o tratamento tem que ser feito com as duas modalidades de tratamento. Um bom tratamento psiquiátrico, um bom tratamento psicoterápico, feito de maneira adequada, faz com que o indivíduo consiga ter uma vida praticamente normal, saudável ao longo da vida, lembrando que praticamente não tem cura, tem um bom manejo disso ao longo da vida. Perfeito, Rafael, adorei, viu, suas explicações aqui, entendemos muito bem, o Rafael quando vem explica de uma forma que a gente entende, e eu gosto muito, viu, muito obrigada mais uma vez, e fica o convite para voltar e falar de outros transtornos. Fico à disposição. Tá bom? Obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada.